E aí, turma, como vocês E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje resolveremos os exercícios da semana 2 do PET volume 3. Então vamos lá? No primeiro exercício, pede para a gente considerar as duas situações que podem ocorrer quando dois átomos se aproximam. Primeira, as atrações elétricas são mais intensas do que as repulsões. Segunda situação, atrações elétricas são menos intensas do que as repulsões. Em qual delas ocorreu uma ligação química? Com certeza, pessoal, é na proposição 1, na condição 1. Concorda comigo? A atração elétrica a ligação química, na verdade, ela só ocorre quando a atração elétrica for maior do que a repulsão. Se a repulsão for maior, não tem como nem os átomos se aproximarem. Tá joia? Então, sempre que a atração elétrica for maior do que a repulsão, então aí vai estar acontecendo uma ligação química. Belezinha? Questão 2. Quando dois átomos iguais se unem, há a possibilidade de ser iônica ou molecular essa ligação. Como serão distribuídos os elétrons em torno dos núcleos nesse tipo de ligação? Justifique com o desenho. Então, turma, quando ocorrer ligação entre dois átomos iguais, por exemplo aqui, ligação entre dois átomos de cloro, esse tipo de ligação ele é iônica ou molecular? Turma, sempre ligação entre dois átomos iguais é chamada de ligação molecular, que também é chamada de ligação covalente, certo? Então, quando ocorrer ligação entre dois átomos iguais, essa ligação ela é molecular. Como que os elétrons eles ficam distribuídos em torno dos núcleos nesse tipo de ligação? Turma, os elétrons eles vão ser distribuídos de maneira uniforme, porque não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos. Lembrem-se que a atração núcleo-eletrosfera é igual para os dois átomos. Devido a esse fato, essas forças elas se anulam, então os elétrons eles ficam distribuídos uniformemente em torno dos dois núcleos. Certinho? Questão 3. Observe o modelo de ligação química a seguir. Aí apresentou esse modelo aqui, pessoal, onde um elétron de sódio vai para um átomo de cloro, certo? Aí vai ficar com essas configurações aqui, certinho? Aí o exercício vai falar o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Letra A. O esquema acima serve para explicar a ocorrência de ligação química do tipo covalente. Turma, se está ocorrendo transferência de elétrons, é ligação covalente? Claro que não, turma. Ligação covalente só ocorre quando tem compartilhamento de elétrons. E isso não está acontecendo. Então, identificamos que a alternativa A é incorreta. Vamos só ver se tem mais alguma alternativa incorreta? Letra B. O átomo de sódio fica positivamente carregado, cátion, e o átomo de cloro fica negativamente carregado. É verdade, né, turma? O sódio ele perde um elétron. Então, se ele perde um elétron, ele fica com uma carga positiva. Então, ele vira um cátion. E o cloro, ele fica negativamente carregado? Sim, porque ele está recebendo um elétron. Então, ele vira um ânion. Letra C. A transferência de elétron da eletrosfera do sódio para o cloro faz com que os átomos percam a sua neutralidade? Com certeza, né, turma? Se está virando cátion e ânion, então é porque perdeu a neutralidade, porque houve ali transferência de elétrons entre os átomos. Letra D. Após haver transferência de elétrons, ambos os átomos adquirem a configuração semelhante à dos gases nobres. Turma, os gases nobres eles são elementos que apresentam como característica 8 elétrons na camada de valência, que a gente vai falar na nossa próxima aula sobre a teoria do octeto, que justifica a estabilidade desses gases, certo? Então vamos observar se eles ficaram com 8 elétrons na camada de valência. O sódio, a gente está vendo que ficou com 8 elétrons. O cloro também ficou com 8 elétrons na camada de valência. Então eles adquiriram sim a configuração semelhante de gás nobre. Então a letra D
correta. Letra E. Enquanto os átomos dos elementos representados no modelo estiverem afastados praticamente, um não exerce influência sobre o outro. Isso é verdade, turma. Se um átomo estiver afastado de outro átomo, então não existe forças entre eles. Tá joia? Então não existe ali nenhuma influência de um átomo sobre o outro. Belezinha? Então a única alternativa incorreta da questão 3 é a letra A. Questão 4. Assinale o elemento químico cujos átomos possuem estabilidade eletrônica. Pessoal, quem que apresenta estabilidade eletrônica? São os gases nobres, certo? Os gases nobres, eles se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que se estabiliza somente com 2 elétrons. Então, qual desses elementos químicos aí apresentados é um gás nobre? É o hélio, não é? Que é a letra B. O hélio, ele apresenta 2 elétrons na camada de valência. Devido a essa característica, ele apresenta estabilidade. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!